Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Caio Jorge por Pedro, 3 meses de Jardim e a volta de JJ no meio do ano. Quais jogadores terão chances e quais não terão com o Leonardo Jardim no seu esquema? Rejeição a Boto é gigante e ele é o próximo a cair. Revolta com a demissão de Felipe Luiz fura a bolha do futebol. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão. Se você quer saber tudo que é falado fora do Brasil sobre o Flamengo e sobre o mercado da bola rubro-negro, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Você aí, meu amigo, não deixe de se inscrever. Se puder, dê o like nesse vídeo também e dê o hype também para que esse vídeo seja atingido por mais pessoas. Meus amigos, toda decisão numa grande instituição tem suas consequências políticas. E, eu vou dizer, há muito tempo não se via uma comoção tão forte, inclusive furando a própria bolha do futebol, como a decisão tomada pelo presidente BAP em relação à demissão do Felipe Luiz. Óbvio, o mundo do futebol está totalmente consternado, né? Os apoios a Felipe Luiz, além de todos os jogadores do Flamengo e todos os funcionários do Ninho do Urubu, praticamente deram mensagem, fizeram uma mensagem bonita de despedida. As esposas dos jogadores, né? Esposas dos jogadores, até esposas, parentes de jogadores falando, pessoas que não têm ligação nenhuma no Flamengo falando, torcedores rivais comemorando a demissão do Felipe Luiz aqui no exterior, meus amigos, praticamente tirando o presidente para burro, né? Como é que demite um treinador depois de uma vitória de 8-0 sobre um adversário, fazendo o time se classificar para uma final? E, meus amigos, curiosamente, a demissão de Felipe Luiz fura a bolha do futebol, que é uma coisa raríssima, né? Quantos técnicos são demitidos no Brasil por mês ou por ano e você não vê isso, né? O presidente da reserva fez um vídeo sobre a demissão do Felipe Luiz, criticando veementemente, né, a forma que foi feita e a impressão que se dá que depois de ganhar tudo, se você cometer um erro, você vai ser demitido, trazendo aí a sensação de insegurança que essa injustiça feita pelo BAP traz para um grupo de trabalho, né? O vereador Marcelo Freixo, né, rubro-negro, também trouxe, né? Enfim, essa demissão do Felipe Luiz, meus amigos, foi ali o assunto do dia ontem, furando as bolhas, né? Vários influenciadores e da comédia fazendo piada, né, com a decisão do BAP, né, dizendo que para ser presidente do Flamengo tem que ser arrogante, tem que demitir o técnico campeão e trazer um português. Ou seja, meus amigos, o nível de exposição da figura do BAP foi ali ao auge da rejeição. Vou dizer uma coisa, hein? BAP, se for na padaria comprar um pão, capaz de ser xingado, né? Se for numa ótica comprar um óculos, capaz de ser xingado, olhado com maus olhos, né? Se ele for jantar com a família, capaz de ser xingado. Por quê? Falar mal do BAP foi trend topics no dia de ontem, né? Sua decisão realmente é uma decisão esdrúxula, sem o menor sentido, e muita gente critica a forma, né? Na forma de demissão.
Todo mundo sabe no mercado que o BAP não é lá essas pessoas de convivências com seres humanos, né? Ele tem essa dificuldade de convivência com o ser humano, é o que dizem, né? Nunca tive pessoalmente com ele, mas enfim, você vê aí as pessoas falando. Então, assim, a forma não foi a primeira, é horrível, esdrúxula, cretina, né? Desumana. Mas, meus amigos, eu vou dizer, aí eu vou ser bem solidário ao clube. Isso aí já era esperado, né? E disso aí, nisso o BAP nunca me enganou. Agora, né? Rasgar totalmente as suas convicções e rasgar todo o planejamento feito por um ano, inclusive com muito dinheiro investido, jogar no lixo e fazer uma contratação de qualquer maneira, levando-se em conta ali as suas predileções pessoais ao invés do científico ou técnico, isso realmente colocou o BAP, para mim, debaixo do tapete como uma esperança de um presidente que poderia fazer um Flamengo realmente dominante, como deve ser o Flamengo, né? E aí, meus amigos, uma figura entrou na berlinda nisso também, que é o Boto, né? Não era um esquema profissional onde o profissional de futebol do Flamengo tomaria as decisões do futebol, né? A gente sabe muito bem que a demissão do Felipe Luiz não foi uma decisão do Boto, né? Foi uma decisão do BAP, uma decisão tomada por ele, né? Ele, quando fala lá do áudio do trem, você vê muito bem que ele diz, né? Olha, quando eu entro num trem errado, a minha decisão é sempre descer o quanto antes para mudar de vagão. Ele falou isso, né? Eu intervi, ele disse, inclusive o Mauro César agora foi orientado com alguma fonte, como ficou muito mal para o BAP, falaram para o Mauro César agora, não, foi o Boto que tomou a decisão. É claro que não foi. É óbvio que não foi o Boto. O Boto era, inclusive, cobrado pelo BAP em função de estar sempre do lado do Felipe Luiz, né? Então, o Boto, meus amigos, é outra figura insustentável dentro do departamento de futebol do Flamengo. Ele só não sai agora porque o BAP quer, de alguma forma, criar a narrativa que foi o Boto que tomou a decisão, que os processos seguem normais, né? O que a gente sabe que não é verdade, todo mundo sabe que não é verdade. A decisão não foi do Boto, foi do BAP. E o Boto teve que engolir para segurar o emprego. Além disso, meus amigos, o clima dele com os jogadores do Flamengo e os funcionários, né, é um clima horroroso. Dizem que ele fez uma reunião rápida ontem com os jogadores, de novo, né, de 2 minutos. A demissão do Felipe Luiz, ele pegou o Felipe Luiz, falou, olha, eu não queria, não era a minha decisão, mas o BAP me mandou te mandar embora, então vai embora, 1 minuto e meio. Com os jogadores ele disse, olha, culpa da saída do Felipe Luiz é de todo mundo, inclusive minha. E vocês, ao invés de ficar discutindo salários, muitos jogadores entraram agora com salário maior, deveriam fazer como o Arrascaeta, né? Que reclamava do salário também, jogou pra caramba e a gente paga o dobro. Ou seja, um desastre total. Disse quanto foi pago pro Arrascaeta, pros demais jogadores, né? Chamou a atenção num momento que não tinha absolutamente chamar a atenção de ninguém, porque os jogadores estão realmente muito abatidos com a saída do nosso querido Felipe Luiz, e dividiu a responsabilidade que era dele como gestor de futebol com os demais, ou seja, o clima para o Boto que nunca foi bom, né? Jogadores fazem piadas do Boto, né? Quem segurava muito o Boto ali, quem fazia o meio campo do Boto com os jogadores era o Felipe Luiz, né? O Boto é mais ou menos um faz nada ali em relação à liderança do grupo, ele não tem a liderança do grupo. Então, meus amigos, eu vou dizer o seguinte para vocês, né? O BAP, que disse que queria ter um gestor que tomasse conta do futebol e ele ficasse livre para fazer outra coisa, está intervindo toda hora no futebol. Então, assim, é uma questão de tempo. Eu vou dizer para vocês, ele não sai agora, porque o BAP quer, de alguma forma, tentar, como ele viu que a repercussão foi muito negativa, ele quer, de alguma forma, dividir a responsabilidade da demissão do Felipe Luiz com o Boto também. Mas é questão de tempo. Se eu fosse o Boto, e se o Boto realmente
tivesse o poder, né, e desculpe a expressão, realmente botasse a pica na mesa, né, que ele diz que tem, que vai ficar só mais um ano no Flamengo, não preciso de emprego. Eu chegaria hoje na apresentação do Leonardo Jardim, ficaria quieto, falaria assim, olha, a demissão do Felipe Luiz não foi feita por mim, foi feita pelo BAP. Eu pensei que eu ia encontrar um clube profissional aqui, né, onde eu tivesse voz, e eu não tenho voz, ele está tirando a minha voz, e eu vou sair da agora e vou pedir demissão. Ou melhor, né, deve ter alguma coisa de multa, ou assim, eu vou ficar aqui até o clube me demitir, ganhando o meu salário, porque eu tenho meu direito e eu não vou pedir demissão. É o que ele pode fazer também, né? Acho que se ele realmente for macho, ele vai fazer isso. Se não, ele vai colocar o rabinho entre as pernas, vai aceitar o Leonardo Jardim. Aliás, maior amadorismo não pode haver do que a contratação do Leonardo Jardim. Ah, flamenguista em Portugal, você está dizendo que ele é um mau técnico? Não estou dizendo que ele é um mau técnico. Aliás, eu já disse algumas vezes para quem me acompanha aqui, depois do Jorge Jesus, ele é o melhor técnico português que atuou no Brasil. Ele é só incompatível com o elenco do Flamengo e com a forma de jogar no Flamengo, né? Você pode olhar aí os dois trabalhos mais proeminentes e mais próximos de nós brasileiros, do Leonardo Jardim, que foram muito parecidos, o trabalho no Cruzeiro e o trabalho dele, que foi o grande trabalho na carreira dele, que já fazem alguns anos também, né? Lembrando, Leonardo Jardim no Mônaco, né? Essa passagem pelo Mônaco, que foi super vitoriosa, terminou em 2019, né? Há 6 anos atrás, né? E o que a gente está dizendo aqui é que ele precisa, basicamente, ali, ele não precisa, melhor dizendo, de posse de bola, que é uma característica dos times do Flamengo nos últimos anos, a bola fica com o adversário, ele precisa roubar a bola e sair em velocidade no contra-ataque. Isso é bom ou ruim? Depende. A cultura Flamengo não aceita isso. A cultura do Flamengo é de amassar o adversário o tempo todo. Isso o Leonardo Jardim não faz. A cultura do Flamengo é ter posse de bola e amassar. Isso é o contrário do Leonardo Jardim. Cadê o profissionalismo? Cadê o profissionalismo na hora de contratar técnico, de analisar com profundidade os trabalhos e ver se o que o clube quer está alinhado com o que o profissional apresenta? Meus amigos, o Boto diz, eu não erro na contratação de treinadores, hein? Só que não foi ele que escolheu o Leonardo Jardim, é o presidente. E, meus amigos, a escolha do treinador foi feita exatamente como era feita na época do Landim. Ah, eu gostei desse treinador português aqui que atuou ano passado no Brasil. Traz ele. Foi assim com Vitor Pereira, foi assim com Sampaoli. Ah, eu acho que pode dar certo. E sem ciência nenhuma por detrás disso, meus amigos. A contratação foi feita sem ciência nenhuma, né? E aí, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para você. Você aí que pediu a saída do Felipe Luiz para que pudesse ver, né, não ver o Plata mais jogando com a camisa do Flamengo e o Pedro não jogando mais, e o Pedro jogando tendo mais minutos, você vai se arrepender amargamente. Sabe por quê, meus amigos? Porque eu vou contar para vocês quais são os jogadores que terão mais chances e menos chances com as ideias de futebol do nosso novo treinador, Leonardo Jardim. Não é mau treinador, só que o Flamengo vai ter que trocar aí pelo menos aí umas 15 peças no elenco, mais de 10 a 15 peças no elenco, para que o jogo dele, a forma de jogar dele, dê certo, né? Primeira coisa, primeiro jogador que vai ter muita situação, o que ele precisa, né? Transições defensivas, ele pode até elevar as linhas, mas assim, ele precisa de zagueiros e atacantes em alta velocidade. Sabe quem seria bom para o Leonardo Jardim como zagueiro? Fabrício Bruno, que o Boto deu de graça por 7 milhões de euros. Sabe qual pode ser um dos pedidos do Leonardo Jardim para o meio do ano? Fabrício Bruno, vamos ver se o Cruzeiro vende por 7 milhões de euros. Royal vai ter muita chance no Flamengo, muito mais veloz que o Varela. O Royal deve ser titular com o Fabrício Bruno.
Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira, cada vez menos espaço para esses jogadores. Vitão é mais veloz, vai ter muito mais espaço com Leonardo Jardim. Alexandro, ele precisa de laterais muito velozes que possam cobrir o campo todo com muita velocidade. Alexandro vai sumir do Flamengo. Ayrton Lucas vai ter muitas oportunidades com o jogador. Meio campo, com volantes que saibam marcar acima de tudo. Pulgar e Everton Araújo vão ter muitas chances ali com o novo treinador. Jorginho, Saul e De La Cruz, cada vez menos oportunidades no Flamengo. Pontas e atacantes extremamente velozes. Samulino e Cebolinha vão ter muita chance. Luiz Araújo e Plata, muita chance com o Leonardo Jardim. Some Pedro e Arrascaeta. Meus amigos, não é só o Pedro. Vocês já devem ter ouvido outros influenciadores dizendo que o Pedro vai ter pouquíssima chance. Não é só o Pedro. O Arrascaeta também vai sumir. O Arrascaeta também vai sumir se o Leonardo Jardim chegar e colocar as ideias dele, a não ser que ele chegue e se torne outro treinador, né? Outro cara que pode crescer, que é uma boa, BH. BH vai ter muita oportunidade com o Leonardo Jardim. Então você, amigo, que não entende muito de futebol, que acha que futebol são várias caixinhas separadas, os jogadores são caixinhas separadas, que você que vê, finalmente o Pedro vai ser escalado, ele pode ser escalado até nos primeiros jogos ali, que é a chegada do Leonardo Jardim, mas ele vai ser colocado de lado. A tendência é, se o Leonardo Jardim for o Leonardo Jardim, Pedro vai ser colocado de lado. E o Arrascaeta também. Jogadores na frente para trabalhar em transição, jogadores acima de tudo em alta velocidade. Então, Plata, meus amigos, vai ser um dos queridinhos, velocidade o Plata tem, vai ser um dos queridinhos do nosso querido Leonardo Jardim, né? Espero que você entenda que eu estou fazendo isso e eu vou fazer um vídeo falando muito do esquema tático dele, mas são jogadores que podem estar fazendo com que a gente veja um Flamengo muito veloz nas transições, e não é com a Arrascaeta e com o Pedro que a gente vai ver isso, né? Algum problema com isso? Nenhum, só que tem que trocar meio elenco. Tem que trocar meio elenco. O Leonardo Jardim, meus amigos, ele não é um treinador de trabalhos muito longos. O trabalho mais longo dele foi esse do Mônaco, né? O do Cruzeiro, que ele ficou 1 ano, foi o segundo mais longo da carreira, né? O Leonardo Jardim entrou, não no início de 2025, ficou até o final. Foi o segundo trabalho mais longo da carreira do Leonardo Jardim. A passagem deles pelos clubes, ela geralmente, por uma série de motivos, é curta, principalmente porque ele não aceita interferência externa, né? Então a gente vê muita coisa que pode acontecer. Eu vou trazer aqui, né, você que está muito desesperançoso com isso, com o que está acontecendo, levando essa situação, e vou deixar um parênteses, eu sou Flamengo, eu torço para o Leonardo Jardim dar certo e que ele fique 10 anos no Flamengo, que ele traga todos os títulos do mundo do Flamengo, né? Mas levando-se em conta, o que pode acontecer é o seguinte, né? Leonardo Jardim fica os próximos 3 meses, vai ficar 3 meses, né? O BAP vai fazer de tudo para não demitir, porque foi ele que escolheu, né? E aí não dá certo, o Flamengo já eliminado do Brasileiro, disputando Copa do Brasil e Libertadores, eu espero que isso aconteça, com menos chances no Brasileiro, chama o velhinho de volta no final do contrato dele com o Al Saad, né? Aliás, eles estão oferecendo renovação, mas eu acho que com os conflitos que acontecem nesse momento, naquele lado do mundo, pode ser que ele não queira, o velhinho volta aí para os braços do povo, depois da passagem relâmpago do Leonardo Jardim, como geralmente né? Falando de estilo de jogo, eu esqueci de falar, meus amigos, o Rodrigo Matos diz que, quando questionado, o pessoal que entende um pouquinho mais que o futebol é um jogo, acima de tudo, tático, fizeram essa pergunta para a direção do Flamengo. A direção do Flamengo disse que, diferente do Cruzeiro e do Monaco, que a gente que acompanha mais taticamente vê os times do Leonardo Jardim, eles dizem que a inspiração para a contratação foi o Olympiacos, na curta passagem que ele teve de 22 jogos no Olympiacos, né, que ali ele foi
dirigiu um time que era de topo de tabela, que era o número 1 do país, e ali ele apresentou um jogo os 22 jogos que aconteceram em 2012. Ou seja, há quase 15 anos atrás, há 14 anos atrás. Então, assim, contrataram para, entre aspas, tentar mascarar um pouco a adequação do treinador ao elenco, né? Eles estão trazendo essa... lá no Olympiacos, em 2012, nos 22 jogos, ele jogou como se joga no Flamengo. Ou seja, meus amigos, é um convite para dar errado. De novo, eu torço acima de tudo para o Flamengo. Eu sou rubro-negro e eu vou torcer muito para dar certo. Mas a probabilidade de dar errado é muito grande. Eu fiquei notabilizado aqui no YouTube por ser o youtuber que acertou o sucesso e o insucesso de todos os treinadores que passaram pelo Flamengo. Eu, para dar uma conclusão final, eu quero ver a entrevista coletiva do Leonardo Jardim, né? Mas eu vou dizer, a probabilidade de dar errado é gigante. É gigante a probabilidade, né? De novo, eu acertei, desde que eu tenho um canal do YouTube, eu acertei todos os treinadores. Tudo. Eu, desde o início, falava, vai dar certo ou não vai dar certo. A probabilidade do Leonardo Jardim não dar certo no contexto atual do Flamengo é gigante. Gigante. Né? É muito grande da gente ter um treinador de 3 meses que vai ficar catalogado lá nos insucessos em contratar treinador. Por quê? Ele foi contratado sem absolutamente nenhuma ciência. Ele é um desejo do presidente. Mais amador do que a contratação do Leonardo Jardim, impossível. Impossível. Né? Aliás, meus amigos, uma coisa que o Leonardo Jardim deve pedir à diretoria do Flamengo é a troca do Pedro pelo Caio Jorge. É uma coisa, lembrando, a janela fechou para jogadores internacionais, né? Mas com a inutilização do Pedro no Flamengo e com o sucesso que ele teve com o Caio Jorge, é muito possível que se peça a troca de Pedro por Caio Jorge, né? Pedro agrada bastante ao estilo de jogo do Tite, Caio Jorge agrada bastante ao Leonardo Jardim. E essa troca é uma troca que pode, né, seguindo aí a lógica, né, e se privilegiar a ciência realmente, né, e os esquemas táticos dos jogadores, é uma troca que o Leonardo Jardim pode pedir para ser feito, porque o Pedro é um jogador praticamente inútil se os últimos trabalhos dele se repetirem, como geralmente acontecem com os treinadores portugueses. Né? Eles são fiéis às suas convicções. Exatamente o que você aí, torcedor, né, que queria a saída do Felipe Luiz, e eu sei que vocês existem também, né, exatamente o do que vocês reclamavam do Felipe Luiz. Né? E aí, meu amigo, você trocaria Pedro por Caio Jorge? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.